E o tema da mensagem desta noite que o Senhor colocou no meu coração: superando problemas em família. É uma mensagem que vai falar com todos nós, porque não existem famílias perfeitas. Mas diante de Deus, irmãos, nós estamos buscando cada vez mais colocar a nossa casa no altar de Deus, né? Reparando as brechas, fazendo de tudo para que nós possamos viver as promessas de Deus na nossa casa. Amém? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Pai, apresentar mais uma vez a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, crendo, Pai, que o Senhor há de falar conosco, Pai, através, Pai, ó Deus, da vida de Isaac e de Rebeca, Senhor. Ó Deus, na condução daquela casa, Pai, situações, Pai, que muitas vezes nós estamos vivendo, que não era para nós estarmos vivendo, Senhor, porque simplesmente não estamos observando a Tua palavra. Mas a Tua palavra diz, o salmista nos diz que nós devemos guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti, Pai. Oh Jesus, fala conosco de uma forma especial. Repreendemos todos os demônios, Pai, que queiram causar qualquer tipo, Pai, de distração no nosso meio, que possam cair por terra nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Vamos abrir então a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 25, versículos 21 a 23. Gênesis capítulo 25, versículos 21 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho, no caso Esaú, servirá ao mais moço Jacó. Amém? Amados, a história dos patriarcas da fé nos apresenta homens escolhidos por Deus para cumprir um propósito específico na história da salvação. Porque Deus sempre, para realizar situações através do seu povo, Ele precisou de homens. E homens e mulheres de Deus. E essas pessoas precisavam vir de um lar, de lares estruturados na palavra, de lares a qual os pais, especialmente os pais, criam nas promessas de Deus. Eram facilitadores para que as promessas de Deus se cumprissem na vida de seus filhos. E para que o grande plano de redenção da humanidade, dito lá atrás, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde aquele descendente nascido de mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, para que essa promessa então se cumprisse, irmãos, Deus teve que levantar através da 10ª geração de Sem, filho de Noé, a vida de Abraão e sua família, para que através de Abraão e a sua descendência fosse formado o povo de Israel, e de Israel viesse o Messias. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Então, até Jesus se manifestar na plenitude do tempo, passariam-se 42 gerações de família em família. Porque quando Deus revelou lá em Gênesis, logo após a queda do homem, não é? Que alguém, um homem, um descendente nascido de mulher, seria levantado para esmagar, para envergonhar Satanás, esse plano precisava ser colocado em prática e viria a acontecer através de uma família. Irmãos, Deus precisa das nossas famílias. O Senhor precisa olhar para nós e ver a nossa família unida, a nossa família na presença do Senhor. Nós vamos falar nessa noite acerca dos papéis, acerca daquilo que Deus espera dentro da nossa casa, porque quando nós não cumprimos aquilo que Deus determinou para o homem, para a mulher e para os filhos, irmãos, o lar passa a ser um lar desestruturado. Desde o início, Deus usou sempre as famílias para revelar ao mundo a sua glória. E é interessante que nenhuma família nasce pronta. Você já percebeu isso, irmão? Pode ser a família mais endinheirada, pode ser a família mais influente, todas elas não vêm prontas de fábrica. Por quê?
é um processo, né? Nós sabemos que, então, quando se diz respeito ao povo de Deus, nós sabemos que Deus une propósitos. Deus é quem separa o varão para você, Deus é quem te dá a sua varoa, não é? Deus é quem forma essa família, Deus é quem vai te dar filhos abençoados, e é assim que nós cremos, porque assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! E para vivermos em nossa casa um pedacinho do jardim do Éden, irmãos, que naquele tempo significava prazer e deleite, nós precisamos alicerçar a nossa casa em um ambiente da palavra de Deus. Nós precisamos ter fé e perseverança, especialmente com relação a colocar os nossos filhos, a nossa descendência no caminho do Senhor, fazendo com que a palavra de Deus venha a valer dentro da nossa casa. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque os dias maus virão, irmãos. Os dias maus virão sobre a casa dos justos e sobre a casa dos injustos. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 7, 1 a 12, que quando transbordarem os rios, quando os ventos soprarem e vierem com ímpeto contra a nossa casa, ela não vai cair, porque a nossa casa, a sua casa, a minha casa, está edificada sobre a rocha. Aleluia! Ou seja, nós não vamos ser impedidos de viver as dificuldades. Mas a diferença, irmãos, é que nós temos armas espirituais. Nós temos a presença de Deus conosco para nos alertar. Nós temos a palavra de Deus como manual de regra, de fé e prática para a nossa vida. Então nós não precisamos viver determinadas coisas que nós vivemos antes de Jesus. Nós não precisamos viver determinados erros cometidos em família de pessoas que não conheciam Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela ilumina os olhos do nosso coração. Deus então nos dá o entendimento através da sua palavra. Isaac conhecia as promessas de Deus. Eu quero dizer para você que a nossa obediência de hoje será a garantia da bênção do Senhor para a nossa descendência. Aleluia. Talvez você não se veja como mãe, talvez você ainda não se veja nem como vó, mas a promessa de Deus vai atingir a sua descendência. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Deuteronômio 7:9 diz: saberás, pois, o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Então, se nós quisermos viver a nossa casa, irmão, nós temos um lar abençoado, um lar onde a presença de Deus é constante, onde nós vemos o reflexo da glória de Deus naquilo que nós temos entre a nossa família. Nós precisamos conduzir a nossa casa na palavra de Deus. Como nós temos conduzido a nossa família? Nós temos usado o conhecimento para a transformação da nossa casa, ou estamos descuidando da nossa missão? Porque, irmãos, a verdade é que nós queremos achar culpados, né? A minha casa está assim por causa dele. A minha casa está assim por causa dela. A minha casa está assim por causa do meu filho. A minha casa está desse jeito por causa da minha filha. Irmãos, cada um de nós, diante da palavra de Deus, precisa olhar para si. É como no dia da ceia, examinar a nós mesmos. Porque a mudança que nós queremos viver na nossa casa, no exterior da nossa família, no nosso lar, primeiramente ela precisa alcançar o nosso coração. Porque quando a mudança acontece no nosso coração, a nossa maneira de reagir muda. A nossa maneira de pensar muda, a nossa maneira de entender as coisas muda, irmãos. Infelizmente o inimigo tem feito de tudo para desconfigurar os lares e desestruturar as famílias. Por quê? Porque o inimigo quer ver a família à bancarrota. O inimigo não quer ver a família estruturada na presença de Deus. E infelizmente, irmão, nós estamos vendo isso não só no mundo, mas também no meio do povo de Deus. São famílias disfuncionais. As pessoas não querem mais entender a sua missão na família. Famílias disfuncionais, papéis invertidos e falta de propósitos. Irmãos, qual o propósito de Deus para a sua família? Existem coisas que você, como sacerdote da sua casa, como a mulher sábia do seu lar, como filho que você é dos seus pais, vocês precisam estar unidos no propósito da edificação completa em geral da sua casa, da sua família. Dá glória a Deus por essa palavra. Pastor, mas o que o senhor está falando é muito simples. Parece, irmão. Porque o inimigo vai fazer de tudo para desviar o foco da família. Enquanto Deus espera que o marido lidere o seu lar com dignidade, trate a sua esposa com amor,
a realidade são casais vivendo isoladamente. Cada um vai para o seu canto com o celular na mão. É assim que tem acontecido? Cada um vai lá para o seu cantinho, é assim que a gente vê aí fora no mundo. E também, né, infelizmente, com certeza, algum casal aí na presença do Senhor, de uma forma geral, né? Também a igreja tem sido atacada pelo mal da tecnologia. Mas aí estamos vendo casais vivendo isoladamente. Violência verbal, irmãos. Quantas pessoas ouvindo coisas duras dentro da sua casa, sendo agredidas verbalmente, sofrendo, né, sendo penalizadas no seu coração. E também pais que não geram bons testemunhos para seus filhos. Mas o Senhor nos lembra nessa noite, Ele está falando com cada um de nós. Essa mensagem não é só para vocês, essa mensagem é para todos nós. O Senhor nos lembra nessa noite que negligenciar o nosso papel em família é negar a fé. Você pode dizer, negligenciar o meu papel em família é negar a fé. Vamos lá em 1 Timóteo 5:8. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Então nós precisamos, irmãos, tomar as rédeas da nossa família nessa noite. Né? Com certeza, o Senhor vai te capacitar para isso. A Bíblia diz aí em 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que descrente. Irmãos, nada justifica o fracasso de uma família. Nós temos dito isso aqui na aula nossa inicial do curso de Educação Financeira à Luz da Bíblia, que pode ser o emprego mais abençoado, pode ser o recurso mais forte que você já ouviu falar na vida, que está ali pronto para entrar no seu bolso. Irmãos, nada justifica o fracasso de uma família. Nós não podemos desistir de orar e de lutar pela nossa casa, irmãos. Porque Deus é um Deus de promessas. Quem crê, diga amém. Amém. Você pode dizer, Deus é um Deus de promessas. Paulo nos lembra isso em 1 Coríntios 7,14. O marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa crente. A esposa que não conhece Jesus é santificada pela presença do marido crente. E Deus, através de Jesus, já enxerga os seus filhos como santos e separados para Ele. Quem crê, diga amém. Amém. Ou seja, irmãos, as promessas que te alcançaram, elas se estendem à tua casa, à tua família. É por isso que pode acontecer o que for, nós não podemos desistir da nossa casa, da nossa família. Eu sei que muitas vezes o inimigo, ele vai tentar fazer de tudo para te desanimar, para me desanimar. Mas ele tem que entender que eu e você não abrimos mão das promessas de Deus. Amém. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é capaz de restaurar qualquer dificuldade em família, irmãos. Oh, o nosso Deus que nos recebeu em amor, o nosso Deus que nos deu o seu perdão, o nosso Deus que nos justificou dos nossos pecados. Ele nos recebeu e nos adotou, nos colocou na sua família. Por que nós não vamos externar esse amor, externar esse perdão e zerar ali aquele livro, né, de anotação de dívidas, de faltas que nós temos com alguém que alguém tem conosco? O Senhor nessa noite quer fazer coisas grandes, aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que Abraão acreditava dessa forma. Um pouco antes de Abraão morrer, ele pediu ao seu servo Eliezer que voltasse à sua terra natal para buscar uma esposa para Isaac. Porque Deus havia prometido que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E é interessante que a mesma promessa que Deus fez a Abraão, Deus promete a Isaac. Então as promessas que Deus fez para você serão repetidas, serão transferidas também à sua descendência. Aleluia, porque o meu Deus é o Deus da minha esposa, é o Deus da minha filha. Aleluia, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso a esposa de Isaac deveria ser da linhagem de Sem e não da linhagem das filhas de Canaã, porque Abraão sabia, irmãos, que os descendentes de Sem eram abençoados por Deus e os descendentes de Cão não eram abençoados, porque eles andavam em desobediência. Então Abraão era um pai zeloso, era um pai que ensinava o seu filho, projetava para o seu filho que ele casasse com uma mulher que temesse a Deus. Ah, pastor, mas aquela novinha lá, além de ser linda, ela é bonita para... Poxa, ela ia dar um partidão, é uma partidona para o meu filho, ou é um partidão para o meu filho. É bonita, tem dinheiro, mas é do mundo. É bonita, tem dinheiro, olha, é influente, mas não conhece a Deus. Não tem o seu coração na presença do Senhor.
Mas Abraão queria manter, irmãos, Isaac unido ao povo de Deus. E essa é uma preocupação que nós também devemos ter com relação aos nossos filhos, para que eles não se relacionem com pessoas que não servem ao Senhor. Isso precisa ser ensinado, porque existia algo no meio do povo de Israel chamado tradição oral. E todos esses valores, todos esses ensinamentos de Deus eram transferidos de pai para filho. Você precisa ensinar desde cedo que nós não temos inimizade contra ninguém lá fora, mas para casar, para namorar, para noivar, só na presença do Senhor. Aleluia! Isso é segurança para nós, irmãos. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Irmãos, o conhecimento de Deus nos livra de muitos males. Por mais que algumas igrejas não ensinem mais sobre esse assunto, a palavra de Deus continua a mesma. Segundo aos Coríntios 6:14-15, a Bíblia diz que não podemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Irmãos, a Bíblia está falando claramente. Não podemos tomar partido no que diz respeito ao mundo. Paulo diz que não pode haver sociedade entre a justiça e a iniquidade, nem comunhão entre luz e trevas, porque não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Então, nós, você pai, você mãe, você avô, você tio, de alguma forma, você está inserido em algum contexto familiar. Você precisa ensinar aos jovens que o namoro de crente é com crente. Você pode dizer namoro de crente? É com crente. Amém? Então, e que relacionamentos não podem ser usados como estratégia de evangelização. Mas eu não vou perder esse partido, nem tomando uma surra. Não, eu vou evangelizar ele. Não, eu vou levar ele na igreja, pastor. Nem que eu tenha que apertar o pescoço dele, mas esse homem vai se batizar. Esse homem vai aceitar Jesus. Irmãos, tem diferença de convertido para convencido. O convencimento verdadeiro, quem faz é o Espírito Santo. Quem promove o novo nascimento, quem promove a conversão genuína, só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas quanta gente aí forçando barra, tentando a todo custo meter Jesus goela dentro numa pessoa que abertamente não quer se converter, mas que por interesse ou por questões aí que não nos competem, acabam se tornando evangélicas. E estatisticamente, irmãos, esse é um dado tremendo. Apenas 25% dos cônjuges crentes se convertem a Cristo quando se casa com cristãos, enquanto 75% permanecerão incrédulos. Não quero nem entrar nessa estatística, mas a estatística diz que quem desobedece a Deus para andar em julgo desigual, somente 25% desses casamentos dessa forma, essa pessoa se converte ao Senhor. Então não podemos arriscar. Fala para o seu irmão, não arrisque. Pastor, mas quem não arrisca não petisca. Nesse momento não. Pelo amor de Deus, não, nem arrisque e nem petisque. Tem um pastor, já ouviram falar no pastor James Kemp? Quem já ouviu falar? Ele é das antigas. É um pastor que pregou muito e prega muito sobre família. Esse famoso pastor diz que, para ilustrar o perigo do crente que se une ao ímpio, ele diz o seguinte: imagine que você soubesse que 75% dos voos que saem da sua cidade estivessem caindo. Você ainda assim teria coragem de pegar um avião desse para viajar? Porque 75% dos crentes que se unem aos ímpios, irmãos, eles se desviam. A pessoa não se converte, quem se desvia é o crente. Então você, nessa proporção de 75%, você pegaria um avião sabendo que 75% daqueles aviões cairiam? Irmãos, em sã consciência, ninguém faz isso. E por que nós negligenciamos espiritualmente os mandamentos de Deus? Porque está faltando, irmãos, esses valores. É o risco do julgo desigual. Quando Salomão, por exemplo, ele se envolveu com as mulheres pagãs, a Bíblia diz que elas lhes perverteram o coração. Vamos lá em 1 Reis 11. Porque, irmãos, fatalmente a pessoa que entra em julgo desigual, é ela quem vai se desviar. 75% é um estudo que foi feito nesse sentido. 75% dos casamentos em julgo desigual, quem se desvia é o cristão. 1 Reis 11, 4 a 8.
Olha lá. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu ao Senhor? Não. Seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Oh, irmãos, e a Bíblia diz que por conta desse desvio, dessa atitude impensada de Salomão, a Bíblia diz que ele experimentaria durante todos os dias da sua vida a adversidade de Haddad, rei da Síria. Sabe por quê? Porque o inimigo ganhou legalidade para estar dentro da casa, nos relacionamentos. Então Isaac e Rebeca, diferentemente desse contexto que nós estamos acabando de falar, eles foram unidos na presença de Deus. Isaac era herdeiro espiritual de Abraão. Ele tinha as promessas de Deus para a sua vida. Rebeca era uma jovem fiel ao Senhor. E mesmo com todas essas condições, né, de ser uma esposa abençoada, de ser uma mulher abençoada, a Bíblia diz que isso não os isentou de cometer erros em família. Porque, irmãos, conhecimento só não basta. Nós precisamos conhecer e colocar em prática. Você pode dizer, eu preciso colocar em prática o conhecimento. Enganos, segredos e rivalidade entre seus filhos marcariam para sempre a vida dessa família. Por quê? Porque foram as atitudes de Isaac e de Rebeca para com seus filhos que deu legalidade, que abriu a porta do inimigo para atingir a vida dessa família. Lá em Gênesis 25, vamos lá para você poder ver. Gênesis capítulo 25. Os irmãos estão entendendo, irmão? Amém? Amém. Amém. Gênesis capítulo 25, versículos 20 a 21. A Bíblia diz assim: era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, provavelmente Isaac orou por 20 anos para que Rebeca pudesse ser mãe. Isso nos lembra que o nosso milagre tem dia e hora certa para acontecer. Zeldinho, o seu milagre tem dia e hora certa para acontecer. Pati, o teu milagre tem dia e hora certa para acontecer. Todos aqui. Nós temos o nosso dia e a hora certa para acontecer o nosso milagre. Aleluia. Eclesiastes 3:1, a Bíblia diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos lá, versículos 23 e 27. Diz assim de Gênesis 25: respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Versículo 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Agora a pergunta. Volta para mim, corta para mim. O que temos feito com o nosso milagre? Porque o Senhor, Ele havia avisado, Ele havia preparado, Ele havia respondido à oração de Isaac e também de Rebeca. Ela concebeu. As crianças nasceram. O que eles fizeram com o milagre? O que temos feito com o nosso milagre? Porque, irmãos, Deus dá. A quem pede, né, a porta vai se abrir. Quem bate, a porta abre. Quem pede, quem insiste com o Senhor, Deus responde. Isaac e Rebeca são um caso clássico de pais que prejudicaram seus filhos através das suas próprias atitudes. As lutas desses filhos gêmeos dentro do ventre de Rebeca já anunciavam a futura rivalidade entre Esaú e Jacó. Por quê? Porque era algo profetizado pelo Senhor. O mais velho serviria ao mais moço. Olha, Deus ali estava falando de nações que viriam daquele ventre, irmãos. Então já era para aqueles pais tomarem conhecimento dessa situação que o Senhor revelou a Rebeca e estarem vigilantes. Tem coisas na nossa casa que Deus já mostrou que diabo que está agindo. Qual é o demônio que está agindo? Nesse caso era uma promessa, mas o inimigo se aproveitou de um deslize de Isaac e de Rebeca, de favoritismo de um filho e outro. Mas tem casas, irmãos, que as situações mudam. Porque cada casa representa uma realidade. E Satanás, ele fica só esperando para encontrar uma brecha, uma situação para poder intervir na nossa casa.
E Rebeca e Isaac, ao invés de cultivarem a amizade entre Esaú e Jacó, Isaac e sua esposa alimentaram a disputa entre os seus filhos. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível porque cria comparações, cria dificuldades na família, não é nada confortável, especialmente para os filhos. Era uma espécie de jogo de interesses, irmãos. Embora o Senhor houvesse revelado que seriam duas nações, dois povos, Isaac e Rebeca não vigiaram os detalhes do que Deus já havia revelado. Irmãos, começa a prestar atenção naquilo que Deus já falou a respeito dos seus filhos, da minha filha. Comece a prestar atenção naquilo que Deus falou com respeito ao que Ele vai fazer, o que Ele quer fazer. Porque mediante aquilo que Deus já revelou o que Ele quer fazer, nós temos que ajustar a conduta dos nossos filhos. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que facilitar o processo para que a promessa venha a se cumprir. Mas nós não podemos atrapalhar, querer ajudar o Senhor nesse processo. Embora Esaú e Jacó tivessem nascido em pecado, somente um seria o instrumento nas mãos do Senhor. Foi uma deliberação divina, irmãos. Foi uma ação de Deus, foi uma vontade do Senhor. E aquilo que Deus intenta, aquilo que Deus pensa e aquilo que Deus quer fazer não pode ser questionado. Tem coisas que nós não entendemos, como Deus permite, como Deus está permitindo acontecer. Por que Deus está permitindo acontecer? Mas o nosso Deus é soberano. Você pode dizer, o meu Deus é soberano. Vamos lá em Jó 34, 10 a 12. Se você estiver fazendo a vontade do Senhor, irmãos, quem vai estar atuando na tua vida com liberdade será o Senhor. Jó 34, 10 a 12 diz assim: pelo que vós, homens sensatos, Jó 34, 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Versículo 12. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Irmãos, Esaú e Jacó, mesmo sendo filhos de um pai e de uma mesma mãe, interiormente eram bem diferentes uns dos outros. Você percebe isso, né? Tem gêmeos idênticos, outros quase idênticos. Mas embora eles possam se parecer muito, são seres humanos diferentes. Digitais diferentes, íris diferentes, modo de proceder diferente, pensar diferente. Embora possam ter gostos e afinidades para as mesmas situações ou para algumas situações, são seres humanos diferentes. E a diferença em Esaú e Jacó, irmãos, ia muito mais do que o gosto para caçar ou ficar em tendas. Porque a questão ali era a soberania de Deus, era Deus revelando que duas nações estavam no ventre de Rebeca, a ponto de um povo ser mais forte que o outro. O mais velho, Esaú, serviria ao mais moço, Jacó. Olha, era uma profecia. Deus, às vezes, irmãos, está mostrando para nós o que Ele quer fazer na nossa família. Porque Deus revela, Ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Ele nos mostra, Ele nos fala, Ele confirma as obras das nossas mãos, Ele nos dá o horizonte do que virá. Mas o que nós estamos fazendo com essas informações privilegiadas? Porque Deus, irmãos, Ele nos prepara. Deus, Ele antes de entregar uma bênção, Ele prepara o coração do seu povo. Ele prepara a nossa vida para a gente poder administrar aquela bênção. De Jacó viriam as 12 tribos de Israel, da qual viria o Messias, irmãos. E a Bíblia se cumpriu. A Bíblia diz que Esaú virou um perito caçador, sendo um grande homem do campo, enquanto Jacó habitava em tendas. Diante dessas características de cada filho, Isaac e Rebeca deveriam ter buscado sabedoria em Deus para agir com esses filhos diferentes. Embora gêmeos, filhos diferentes. E é isso que nós precisamos, irmãos, pedir a Deus sabedoria. Tiago 1,5 diz que se alguém de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Eu preciso de sabedoria. Senhor, conceda-me sabedoria para lidar com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, em nome de Jesus. Queridos, Isaac preferia Esaú por ser homem do campo. Já Rebeca preferia Jacó por ser mais calmo e do lar. Eu sei que pai, né? Não posso falar porque eu só tenho Ana Clara, mas pais que têm mais de um filho, né? O que acontece? Tem aquela, né? Às vezes tem um pouco mais de afinidade com o filho ou com a filha. Eu sei disso. Mas nós estamos falando da realidade do dia a dia. Isso não pode se manifestar como um favoritismo, irmãos. Porque isso aí o diabo entra com força e causa uma divisão tremenda no lar que age dessa forma.
Quando os pais elogiam um só dos filhos, privilegiam só um deles, ou buscam ter comunhão somente com aquele filho mais achegado, irmãos, isso gera ciúmes, isso gera contenda, isso gera, como eu falei, a legalidade para o inimigo atuar no coração. Você imagina, Isaac e Rebeca haviam pedido a Deus um filho durante 20 anos, e ao invés de um, eles receberam dois, né? E agora, justamente contemplados por essa bênção, eles conseguiram transformar a paternidade, que deveria ser uma bênção, num grande problema. Por quê? Porque Deus foi mal? Deus não avisou? Não. Simplesmente porque eles não colocavam em prática os princípios de Deus nesse quesito na sua vida, na sua casa. Igreja, Deus está nos ensinando que nós não podemos agir dessa forma. Em Deus nós temos autoridade espiritual para reverter qualquer problema de convivência na nossa família. Você crê dessa forma? Irmãos, pode ter acontecido a discussão mais difícil dentro da sua casa. Pode ter acontecido a situação mais terrível de ser vista ou de ser ouvida. Mas o Deus a quem nós servimos, quando Ele vê um coração quebrantado, um coração arrependido, Ele perdoa e Ele anula os efeitos daquela situação no coração daquela pessoa. E nós temos que ter esse coração. Em Cristo, nós podemos frutificar o fruto do Espírito, irmão. Cadê o amor? Cadê a alegria? Cadê a paz? Cadê a longanimidade? Cadê a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? Onde estão essas características dentro da nossa casa, da nossa vida, irmãos? Essa mensagem hoje é para nos sacudir verdadeiramente. Olha, irmãos, não foi fácil fazer essa mensagem, mas eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus é libertadora. A palavra de Deus promove libertação na nossa vida. Glória a Deus. Nós precisamos buscar em Deus as soluções para cada problema, ainda que sejam difíceis. Isaac, como líder dessa família, e Rebeca, como mãe, não poderiam expressar nenhum favoritismo para os seus filhos. Mas a Bíblia registra em Gênesis 25, 28, Isaac amava Esaú porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Irmãos, esse favoritismo explícito dificultou muito as coisas, principalmente porque Deus já havia estabelecido qual seria o futuro dessa família. E como eu falei, nós não podemos adiantar o relógio de Deus. Diga assim, eu não posso adiantar o relógio de Deus. O que eu preciso fazer, irmão? Nós precisamos ter habilidade e sabedoria para contornar qualquer dificuldade nos relacionamentos com nossos filhos. Claro, extensivo ao nosso cônjuge, extensivo aos nossos pais, extensivo de pais para com filhos. A Bíblia nos ensina em Efésios 6,4 que, e vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, irmãos, o que estava faltando ali era algo simples, que se fosse resolvido a tempo, não iria culminar numa situação difícil, né? De um irmão chegar a odiar o outro irmão. Virou briga de irmãos. Mas o relato bíblico nos mostra que Isaac e Rebeca deixaram a imparcialidade e deram legalidade para o inimigo. Porque, volto a repetir, Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. E a psicologia, irmãos, reconhece que o impacto do favoritismo dos pais por um dos filhos faz com que esse filho preferido tenha dificuldade em criar a sua própria identidade. Por quê? Porque ele é acobertado. Ele é paparicado. Ele é, né? Exatamente. Né? Ele é levado, ele é conduzido, ele tem tudo na cama, ele tem... Já mal levantou, já tem alguém para botar a sandália no pé dele, né? Tá frio, vem cá que eu vou botar mesmo no seu pezinho. Irmãos, isso faz com que esse filho não crie a sua própria identidade. Ele terá dificuldade de obedecer regras e normalmente serão pessoas medrosas, inseguras, que não saberão lutar em meias adversidades, porque ele foi poupado do dia mal. Às vezes nós pais queremos cuidar tanto dos nossos filhos que nós cercamos eles com tanto cuidado, com tanto zelo, que nós acabamos estragando esses filhos, né? Basta você dar uma voltinha no shopping mais perto de você e você vai ver essa realidade, irmãos. A criança chutando canela de pai, se jogando no chão, né? Igual o programa do Sérgio Malandro. Olha o tubarão! Ah! A porta desesperada. Ah! Né? Ih, irmãos, é uma farra, né? Por quê? Porque é um excesso de cuidado. Esses pais não estão criando verdadeiramente essas crianças para um futuro promissor.
Já o filho menos favorecido, aquele que normalmente foi deixado de lado, que passou por algum nível de rejeição, para compensar a falta dos pais, ele acaba criando mecanismos de defesa. Como que? Independência e perseverança para superar essa falta. Você se identifica ou conhece alguém assim? Não precisa falar. Mas, irmãos, as coisas acontecem. As coisas acontecem, isso é muito comum. Em alguns casos, esse indivíduo poderá ser um adulto amargurado, com sentimento profundo de rejeição, propenso à depressão e à ansiedade. A herança paterna, irmãos. No caso aqui de Esaú, a Bíblia diz que ele era o filho mais velho, e nessa dispensação, como filho primogênito, ele teria direitos especiais como herdeiro, sucessor natural de Isaac, porque Isaac era o líder dessa família. Na sua casa, homens que aqui estão, maridos que aqui estão, você é o sacerdote desse lar, Você tem que decidir as coisas com a sua esposa, mas a palavra final, depois do acordo ali, é você quem vai. Olha, então vamos tomar essa direção. Senhor, primeiro vocês vão orar. O Senhor confirmou, então nós vamos tomar essa direção. Amém, irmãos? Amém. Onde é que estão os varões? Amém. Amém. E as varoas? Amém. Oh, glória. Então, ao primogênito também cabia a responsabilidade de ser o protetor da família, irmãos. Ou seja, além da parte dupla da herança, esse primogênito tinha também todo o direito à bênção paterna especial. E como o primeiro a nascer foi Esaú, ele era o primogênito. E aqui está o detalhe. Como Rebeca amava mais a Jacó, isso fez com que ela quisesse interferir no curso natural da história de Jacó, porque Jacó era o seu favorito, para que ele conseguisse a primogenitura a qualquer custo. Meu Deus do céu, irmãos, quanta tramóia, tem lar aí que é só tramóia, tem casas aí fora que é só tramóia, Ninguém diz que é uma família, É trambique 1, trambiqueiro 2, trambiqueiro 3, porque é um ali tentando, derrubar o outro. Isso aconteceu, irmãos, no lar de filho de Abraão. Estamos falando de Isaac, de Rebeca. A Bíblia diz que assim que Jacó teve a oportunidade, ele usou de esperteza para tomar de Esaú a sua primogenitura. A Bíblia nos mostra que Esaú chegou do campo com muita fome e pediu a Jacó um pouco de comida que ele tinha preparado. Jacó, porém, com aquele jeitinho peculiar, propôs a Esaú, irmãos, trocar a comida pelo direito de primogenitura. O que Esaú aceitou na hora, porque ele não valorizava esse privilégio. Tem gente que não valoriza as coisas espirituais, porque essa bênção, irmão, não era só a nível material, ela representava a bênção de Deus sobre o primogênito. Tem gente aí desperdiçando as coisas de Deus por um prato de lentilha. Tem gente desperdiçando a presença de Deus, as promessas, a herança do Senhor, por um momento de prazer no mundo, por um momento de loucura lá fora, por situações terríveis que acontecem aí fora, e estão largando as promessas por coisas desse mundo. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, para você ver o que a Bíblia diz a respeito. Hebreus capítulo 12, versículos 16 a 17. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus 12, 16 a 17. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, posteriormente, para piorar ainda mais as coisas, Rebeca monta uma farsa para enganar o seu próprio marido Isaac. Ela não foi sábia mais uma vez, porque além de Isaac também ter um favoritismo, Rebeca também tinha um favoritismo por Jacó, e ela montou uma estratégia para que Jacó pudesse passar por Esaú diante de Isaac, porque Isaac já era velho. Estima-se que Isaac já estava aqui com mais de 130 anos, se eu não me engano, 138 anos. Então ele já estava com a sua vista bastante obscurecida, já estava ali com os seus sentidos muito longe da sua realidade. Mas não foi para isso que Deus criou as mulheres. Mulheres, vocês receberam de Deus a habilidade de agregar a família de vocês, de aliviar as tensões no lar, porque a mulher que teme a Deus é verdadeira conselheira e nunca será aquela que vai engendrar o mal. Irmãos, Deus está falando muita coisa para nós nessa noite. Vai pegando aí, porque é só bênção, palavras de bênção, no que diz respeito é a palavra sendo pregada. E ela vem para abençoar, para transformar a nossa atitude.
Então as mulheres que aqui estão, irmãos, a Bíblia diz que Deus deu a vocês a tarefa de edificar a casa de vocês. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derriba. Mas vocês não foram chamadas para serem dinamitadoras de lares. Vocês foram chamadas para ser edificadoras de lares. Quem recebe aí glorifica o Senhor. Aleluia. Mas Rebeca não fez isso, irmãos. Quando Isaac resolveu, antes de morrer, impetrar a bênção da primogenitura, que teoricamente era de Esaú, nesse momento, o último pedido de Isaac era comer uma carne de caça. E Rebeca ouviu todo isso. Sabe aquela mulher que fica escondida atrás? O pai vai conversar com o filho, e aquela mulher fica... O que ele está falando, hein? Copo na parede. Peraí, copo na parede, é verdade. Bota o celular para gravar. Irmãos, Rebeca usou de astúcia. A solução que ela encontrou foi a mentira para enganar Isaac. Ela instigou Jacó a mentir e a trapacear o seu próprio pai. Meus irmãos, a escola do erro dentro da própria casa. E nós temos que tomar cuidado, porque os nossos filhos estão atentos à maneira como nós lidamos com a vida. Eles estão atentos como nós nos tratamos uns com os outros, marido, mulher, mulher, marido, esposa, esposo, né? Como nós lidamos com a casa em si, com a construção, com o lar, mas também com a nossa vida diária, com as coisas que diz respeito à nossa família. Rebeca estava tão cega pelo seu favoritismo a Jacó que chegou ao ponto de perder o temor de Deus com respeito a essa desobediência. Rebeca fez assim, como quem diz assim, isso não importa não, Deus não vai se importar com isso não. Gênesis 27, vamos lá para você poder ver. Versículo 13. Gênesis 27, 13. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e trazemos. Ou seja, ela já estava dizendo assim, olha, o que cair na rede é peixe. Vamos botar esse plano em prática e não se preocupa com isso não. Vamos lá e vamos fazer, porque você vai alcançar a bênção da primogenitura. E nós sabemos, irmãos, que Jesus revelou que quem é o pai da mentira chama-se o diabo. João 8,44. A mentira não pode ser presente na nossa casa, não pode fazer parte do nosso relacionamento. O Salmo 101,7 diz que o que usa de fraude não habitará na minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Quando eu vi isso, eu falei, Senhor, aí eu até anotei, Deus me deu. Assim nasceu a primeira companhia de teatro da Bíblia. Porque Rebeca fez o filho Jacó se passar por Esaú e enganar o pai. Foi um teatro. Foi uma peça totalmente montada, com enredo, com tudo certinho, com direito até a vestimenta para poder enganar Isaac. Rebeca preparou um guisado como se fosse de animal de caça, do jeito que Isaac gostava, e vestiu Jacó com as roupas de Esaú, cobrindo as suas mãos, porque ele era peludo, e seu pescoço com a pele dos cabritos, para que Isaac não desconfiasse que não era Esaú. Que não era Jacó, perdão, Que não era Esaú, tá certo. Dessa forma, Isaac, que já estava quase cego, irmãos, foi enganado pela sua própria esposa Rebeca e pelo seu filho Jacó. Por quê? Porque tudo foi combinado, houve uma tramóia, houve um trambique, houve um cambalacho. Meu Deus, nesse momento Isaac caiu nesse golpe, impetrou a bênção da primogenitura a Jacó em lugar de Esaú. E depois que a bênção era impetrada, ela não podia ser mais revogada. Irmãos, é muita responsabilidade. Se nós soubéssemos o poder da palavra de um marido, o poder da oração e do testemunho de uma mulher sábia, o poder da obediência dos filhos para com seus pais, o poder do amor, do respeito, da dignidade que deve haver entre os pais e seus filhos, as coisas, irmãos, o nosso lar estaria anos-luz à frente do que estamos hoje. Se está bom, pode melhorar ainda mais. Quem quer melhorar ainda mais? Amém. Então vamos começar a praticar a palavra do Senhor na nossa casa. O direito de primogenitura, que era praticamente uma palavra profética, uma bênção espiritual, foi pervertido por um momento de divisão e de mentira em família. E o profeta Miqueias fala lá em Miqueias capítulo 7, versículo 6, porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Irmão, não precisou vir um inimigo de fora, não precisou vir um agente infiltrado, cananeu, não.
Tudo aconteceu ali em família, né? E Isaac, coitado, já sem enxergar muito, né? Já debilitado pela idade, caiu no golpe. Isso é golpe. Isso é golpe. Ó, vou ganhar um dinheiro aí da Caixa, né? Fazendo propaganda da Caixa Econômica. Irmão, não cai no golpe. Fala pro seu irmão, não cai no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Já diz o ditado. Há muitos lares assim, irmãos. Famílias onde os pais não honram a Deus com seu testemunho e geram para o mundo filhos que aprendem a errar dentro da sua própria casa. É o discipulado do erro. Ao invés da pessoa fazer tudo certinho para o filho mais novo, para o filho que está crescendo, ver como tem que fazer, ele faz tudo errado. E o que vai acontecer? Os filhos, diziam-se antigamente, são xerox dos pais. Eles vão refletir o que eles receberam. Na família de Isaac, ele falhou gravemente na gestão desse ambiente familiar, mas sua esposa, que deveria edificar essa família com sabedoria para mantê-la unida, foi ela justamente a incentivadora dessa rachadura familiar. Vamos lá no Salmo 127, irmãos. Nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, irmãos, ele quer trincar, ele quer rachar a nossa casa. Ele quer encontrar um lar dividido, porque casa dividida, reino dividido não subsiste. Salmo 127, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como é que nós estamos tratando a herança do Senhor, irmãos? Aquilo que nós recebemos de Deus para cuidar. Porque os filhos estão sob os nossos cuidados, mas eles não nos pertencem, eles pertencem ao Senhor. Você pode dizer, o meu filho, a minha filha, pertence ao Senhor. Amém? Então, como nós estamos lidando com isso? O Salmo 128, 3-4 nos mostra o porta-retrato de uma família feliz. A Bíblia diz que a nossa esposa, no interior da nossa casa, será como a videira frutífera. Nossos filhos como rebentos de oliveiras, oliveiras novas em volta da mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Irmãos, você que está aqui nessa noite, talvez a sua casa esteja desajustada, porque o marido não tem tratado a esposa com carinho, a esposa não tem respeitado o seu esposo, os filhos podem não estar respeitando os seus pais, não é? Mas Deus quer mudar essa realidade. Deus quer transformar, Deus quer te lembrar nessa noite que há um propósito maravilhoso de Deus para a sua casa e para a sua família. A promessa de salvação, a promessa de libertação, a promessa de cura e de restauração para o teu lar. Nessa história, Isaac foi a primeira vítima da trama de Rebeca e Jacó. Porém, a verdade é que como sacerdote dessa casa, ele também foi culpado, irmãos. Porque ele se recusou a compreender o propósito do Senhor em abençoar o filho mais novo e não o mais velho. Era uma exceção. Já ouviu falar que toda regra tem uma exceção? O Senhor estava criando uma ali. O filho mais novo, o filho mais velho seria servo do mais novo. Quando Isaac pensava que estava abençoando a Esaú, ele confiou mais em seus próprios sentidos, já desgastados, do que de fato procurou lembrar da promessa de Deus. Irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Não coloque os teus olhos nas coisas do mundo. Não deixe os teus olhos te levarem para o erro, porque eu já falei para vocês, a Bíblia fala do apetite dos olhos, do apetite da carne, da soberba da vida. Nós, sem Jesus, nós caímos praticamente imediatamente, mas quando estamos com Jesus, Ele garante a nossa caminhada, aleluia. Quando Rebeca escutou que Isaac iria dar a bênção a Esaú, ela não procurou conscientizá-lo de que aquela era uma decisão equivocada. Ela poderia ter voltado atrás. Porque às vezes planos são feitos, mentiras são contadas, situações são tramadas, mas quando aquilo ainda não foi executado, você pode se arrepender, você pode sustar o efeito daquilo tudo, mas Rebeca não se arrependeu. Quando Rebeca escutou que Isaac iria dar a bênção, irmãos, ela simplesmente virou as costas e deixou a coisa rolar. Não deixe a coisa rolar, não queira ajudar a Deus, porque nessa história de ajudar a Deus, irmãos, eu me lembro de Abraão e Agar. Deus havia prometido uma descendência numerosa para Abraão, mas seria através dele e de Sara, sua esposa. Né? Mas o tempo passou, 10 anos haviam se passado e o milagre não tinha acontecido. Sara vai e fala, olha, então faz o seguinte, toma minha serva, né? e gera um descendente, vai estar tudo bem, eu não vou ficar de mal não, vou fingir que nem vou chegar perto da tenda, vocês entrarem na tenda. Mas irmãos,
nós não podemos querer ajudar o Senhor. A única maneira que nós podemos ajudar a Deus é obedecendo ao Senhor. Porque quando nós obedecemos, nós agilizamos, nós fazemos o relógio de Deus andar mais rápido na nossa vida. Mas Abraão e Agar tentaram ajudar o Senhor, Abraão e Sara tentaram ajudar o Senhor. E os resultados, irmãos, estão aí até hoje, né? As nações vizinhas de Israel são os povos árabes, as nações árabes. Assim como de Jacó vieram as 12 tribos de Israel, de Ismael vieram as 12 tribos árabes, as nações árabes. São tão abençoados financeiramente quanto os filhos de Israel. Eu não conheço um judeu pobre, alguém conhece? Não. E os árabes? Oh, meu Deus do céu, né? É só aqueles nomes, Mahabaduba, Abiduba, Mohamed, né? Aquelas carretas, aqueles carros, helicópteros, Dubai, né? É só aquela maravilha. Eles conseguem fazer cidade no deserto, irmão. Eles conseguiram fazer ilhas artificiais, conseguiram criar água onde não existia, colocar peixe onde não havia, porque tem a bênção de Abraão, mas não são os escolhidos para realizarem a promessa, para trazerem, não foram os escolhidos para trazerem Jesus ao mundo. Ao invés de Rebeca ter assumido o seu erro, ter buscado a reconciliação da sua família, ela optou por separar os 12 irmãos, mandando Jacó para bem longe, enquanto Esaú estivesse irado. Por causa dessas dificuldades, irmãos, Esaú passou a desprezar as coisas de Deus. Por quê? Porque foi o filho que foi trapaceado. Então aquele filho ficou irado. Por causa dessas dificuldades, Esaú passa a desprezar as coisas de Deus e percebe que os seus pais viviam uma coreografia de espiritualidade, mas verdadeiramente nesse quesito da criação dele e do seu irmão deixaram a desejar. Vamos lá em Gênesis 26. Meu Deus do céu. Gênesis 26, 34 a 35. Estamos aí, né? Remontando essa história aí. Gênesis 26, 34 a 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Sabe o que aconteceu? Nessa que ele se irou e ele saiu, ele contraiu casamento com mulheres que não serviam ao Senhor, que não temiam a Deus. Jacó foi para Arã encontrar com a esposa de entre sua parentela para não cometer o mesmo erro do seu irmão, que se casou com a filha dos cananeus. Vamos lá no versículo, capítulo 27, versículo 41. E por isso tudo, irmãos, Esaú passou a odiar o seu irmão. Vamos lá, Gênesis 27, 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Meu Deus do céu, esse homem já estava falando de vingança, irmão. Olha o que de repente uma falta de sabedoria, um deslize dessa magnitude pode ocasionar numa família. E a Bíblia diz que a descendência de Esaú, os edomitas, ao longo dos séculos, vieram com essa raiz de amargura, de ódio contra Israel e agiram com vingança contra Israel. Ezequiel 25:12 nos fala: visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela. Você percebe que quando a raiz de amargura ela encontra espaço no nosso coração e aquilo fica sendo alimentado por um tempo, isso muitas vezes ultrapassa a descendência, visita os nossos descendentes, porque começaram a brigar irmão contra irmão. Ou melhor, os edomitas, os descendentes de Esaú, começaram a perseguir os descendentes de Jacó. Foi tão sério, irmãos, que quando os principais de Judá foram levados cativos para a Babilônia, a Bíblia diz que os edomitas não ficaram tristes nem agiram com solidariedade, mas com vingança. Eles odiavam os filhos de Jacó. E a Bíblia diz, nos lembra que aquele que não ama o seu irmão é assassino. Nós não podemos ficar alegres numa situação de dificuldade como os filhos de Judá passaram quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Mesmo sendo guerreiros robustos, impetuosos, habitantes dos altos das montanhas, os filhos de Esaú pareciam invencíveis diante dos seus inimigos, mas eles não ajudaram o povo de Israel, Judá, quando foi levado cativo para a Babilônia. Pelo contrário, eles se alegravam, eles apreciaram com maligna satisfação os problemas de Israel e a captura deles pelo inimigo. Certamente ficavam gargalhando, né? Tá vendo só? Olha aí, ó. Nos prejudicaram, agora o mal está vindo sobre vocês. E a Bíblia diz, irmãos, que
Vamos lá em Obadias. Ou melhor, Obadias. Capítulo 1, versículos 11 a 14. Eu vou ler porque é um texto, são 4 versículos, mas só me ouça então. Se você pode achar aí, mas eu vou falar. Por causa da violência, precisa ser dito, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os seus bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não deverias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que restassem no dia da angústia. Meu Deus do céu! A descendência de Esaú, que havia absorvido o ódio do coração desse homem chamado Esaú, e isso foi sendo replicado ao longo do tempo por essa descendência, eles se alegraram com aquele momento em que Judá foi cativa para a Babilônia. O Salmo 137:7 diz: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os fundamentos. Irmãos, olha só que rivalidade, a que nível chegou essa briga entre irmãos. Porque Isaac e Rebeca plantaram a falta de diálogo entre seus filhos, eles cresceram como rivais. Irmãos, muito cuidado, porque nós estamos vivendo o tempo do individualismo. No nosso tempo, acho que foi a pastora Fernanda uma vez aqui falando, que todo mundo sentava na mesma sala para ver televisão juntos. Hoje, todo mundo tem a sua televisão no seu quarto, todo mundo tem o seu celular, todo mundo quer se divertir à sua maneira, às vezes, na maioria das vezes, jogando seu joguinho isoladamente. E nesse caso aqui, Isaac e Rebeca não cultivaram amizade entre esses filhos. Não cultivaram essa amizade. Inclusive, eles sofreram durante a velhice deles. Por quê? Jacó precisou fugir de casa. E Esaú também. Ele saiu da presença dos seus pais. Tem muitos pais que não têm os seus filhos próximos deles, na sua velhice, porque não souberam, durante o tempo do crescimento deles, cultivar a amizade entre os filhos. É muito triste, irmãos. Mas glória a Deus que Jacó teve a sua vida transformada. Você pode dar glória a Deus por isso? Que enquanto Esaú, ele foi um feroz, depois ele até se arrependeu, mas a descendência dele preferiu prejudicar Israel em alguns momentos, Judá em alguns momentos. A Bíblia diz que Jacó teve a sua vida transformada. Já estamos encerrando a mensagem. Gênesis 32:24 diz que houve uma luta entre ele e o anjo do Senhor no Vale de Jaboque, culminando com a salvação de Jacó. E após essa experiência sobrenatural da visão da escada em Betel, Jacó passou a ter um novo relacionamento com Deus. E mandou então, ardeu no seu coração o desejo de mandar mensageiros a seu irmão Esaú, para que pudesse vir ao seu encontro. Porque Jacó agora já pensava em reconciliação. Porque quando você tem a presença do Salvador no seu coração, quando você tem a presença do Espírito de Deus na sua vida, quando você nasce para Deus, quando você é salvo verdadeiramente, a Bíblia se cumpre sobre você e sobre a minha vida. Nós vamos ser promotores de reconciliação. Os mensageiros então retornaram, porque Jacó havia enviado mensageiros a Esaú. Os mensageiros retornaram dizendo a Jacó que Esaú vinha ao seu encontro. E Jacó teve medo e se angustiou muito, pois se lembrou da intenção homicida do seu irmão, que Esaú queria matar Jacó. Então ele primeiro enviou esses mensageiros para sondar como seria a recepção dele, a chegada dele. E Jacó, que não era bobo nem nada, encheu Esaú de presentes. Eu vou fazer questão de falar com as suas presentes, irmão. Gênesis 37, do 7 em diante. Já pensou? Você tem uma peleja com seu irmão, você tem uma peleja com a sua irmã, com um parente lá, e o Senhor tratar no seu coração para você ir lá e pedir perdão, se reconciliar. No caso de Jacó, ele levou 200 cabras para Esaú, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros,
30 fêmeas de camelos com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentinhos. Meu Deus do céu, que fartura, hein? Porque isso tudo, irmãos, representava riqueza naquele tempo. Hoje seriam 2 carros 0 quilômetro, né? Um Pix maravilhoso da conta de Esaú. Mas naquele tempo, irmãos, eram os animais, era a riqueza daquele povo, porque o povo de Israel era um povo pastoril, era um povo ligado à agricultura. Então Jacó reconcilia-se com Esaú, em Gênesis 33:4. É lindo esse momento. Pensando, né, irmão, que Esaú queria passar a peixeira nele, matar ele, nada. Graças a Deus, o Senhor já tinha tratado, né, dessa questão. Gênesis 33:4. Vamos ler do versículo 1 em diante. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Vai vendo como é que, não é? A atitude dele exteriormente, a sua linguagem corporal demonstrava que ele estava em missão de paz, né? Tem gente que vai pedir perdão, irmão. Olha, eu vou te pedir perdão, mas ó, você fez, aconteceu, irmão, que perdão é esse? Se fizer de novo. Se fizer de novo, né? Irmãos, olha a atitude, olha como é que Jacó nos ensina aqui, já com seu coração transformado. Versículo 3, ele mesmo adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Responderam Jacó: os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Como quem diz assim, são seus sobrinhos. Sobrinhos, eis aqui o tio. Tio, eis aqui o sobrinho. Irmãos, Deus faz isso. Quando você menos esperar, quando você não, eu creio que você já está, né, obedecendo ao Senhor, você já está com o seu coração inclinado cada vez mais para as coisas de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus por esta palavra pregada nessa noite. Aleluia. Quando você menos esperar, Deus vai promover esse encontro, e o que estava ruim, o que estava por terra, vai ser reedificado, vai receber vida, vai ser avivado para a glória do nome de Jesus. Amém? Porque o amor, diz o apóstolo Paulo, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não tem dessa, irmãos, que não tem como perdoar. Semana que vem, no dia da ceia, nós vamos falar sobre perdão. Vamos ensinar o que é o perdão à luz da Bíblia. Eu recomendo a você vir porque, de certa forma, nós vamos falar de algo que aconteceu nesse momento aqui, né? Entre Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Eu quero dizer para vocês que se o amor de Deus estiver no coração de vocês, como está no meu, irmãos, nós podemos vencer qualquer obstáculo. Não haverá nenhum mal que você não possa perdoar. Não haverá nada que vá poder paralisar o teu caminhar na presença do Senhor. Você pode se colocar de pé, eu vou chamar a paz.